Bom dia, querido ouvinte, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Sou a pastora Betinha da Igreja Batista Esperança e eu desejo que nós tenhamos um dia hoje em que as boas novas do Reino de Deus cheguem até nós, trazendo graça e verdade, seja nos relacionamentos, nas decisões que precisamos tomar, e também no profundo desejo de nos relacionarmos com o nosso Deus. Nossa reflexão hoje está em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 18 até o versículo 23, e nos diz assim: Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. A pergunta é: tu és o Cristo, o Messias, ou devemos esperar outro? Jesus atendeu às sinceras dúvidas de João sobre se ele, Jesus, seria realmente o Messias. Nós precisamos entender em que situação João estava. Ele estava preso por Herodes, afastado de toda a vida pública e correndo sério risco de vida. É possível que João Batista esperasse um tratamento mais protetor da parte de Deus. Além disso, Jesus estava trazendo vida pelo Espírito Santo, como João anunciara e ficara sabendo por seus discípulos. Mas Jesus não estava trazendo o fogo do juízo que João havia anunciado contra os pecadores. João Batista foi o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, mas Jesus veio com sua morte cumprir esse testamento e inaugurar um testamento novo, a nova aliança, o reino de Deus e a salvação dos pecados. O juízo ficaria para a sua segunda vinda, apenas para os que não acreditassem nele. Essa compreensão, até o maior profeta do Antigo Testamento não conseguia alcançar. Então João se animou e mandou seus discípulos fazerem uma pergunta direta a Jesus, como nós já citamos, se ele realmente era o Messias. Expressando sua sincera dúvida sobre a sua identidade, provavelmente havia nele também o temor de ter se enganado em seu próprio ministério. Sabemos que nossa identidade pessoal, marca de nossa individualidade e inteireza emocional, não se define sem que haja um espaço de valorização, apreço e confirmação do nosso ser. Vemos Jesus fazer isso em relação a João Batista, como a gente pôde ver ele citar no versículo 28, eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Este foi um testemunho que, sem dúvida alguma, estabeleceu a verdade sobre João Batista e o confirmou perante seus discípulos e também perante os seus inimigos. Outro fato importante que precisamos ressaltar nesse texto é que, quando a pergunta chegou através dos 2 discípulos de João Batista, Jesus, naquele mesmo momento, como vai nos dizer o versículo 21,
E o versículo 22, o texto diz que naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandalizar por minha causa. Os fariseus não queriam crer em Jesus. Pediam sinais de seu poder e não eram atendidos. João queria crer, não pediu sinal algum, apenas apresentou suas dificuldades para crer. E Jesus operou vários sinais e, em consideração, mandou a mensagem a João para ajudá-lo a ter fé e ter convicção profunda de que ele realmente era o Messias. Os sinais do reino de Deus estavam entre todos e esses sinais estavam ali também diante dos dois mensageiros enviados por ele. Jesus, então, manda a última mensagem para João. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por causa dele. As dúvidas de fé nos causam muito sofrimento e angústia. Muitas vezes Jesus se mostra diferente das nossas expectativas, mas ele tem misericórdia e dá resposta a nossas dúvidas. É ele mesmo, está cuidando dos cegos, dos aleijados, dos surdos, até dos mortos. E em vez de condenar os pecadores, anuncia salvação para os pobres. Quanto antes crermos e aceitarmos a sua vontade, a sua bondade e a sua generosidade, muito maior que a nossa, e seremos bem-aventurados, porque não nos escandalizaremos por causa dele. Quando eu leio e medito nesse texto que Jesus está testificando a João Batista acerca de como o reino de Deus estava agora uma realidade entre todos, o reino de Deus que havia sido predito lá em Isaías, no capítulo 61, quando a profecia diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, e proclamar o ano da bondade do Senhor na vida, no ministério e na caminhada dele. A igreja precisa não só viver essa realidade, como anunciar essa realidade que Jesus continua curando, libertando, restaurando, salvando e promovendo esperança a todas as nações. A igreja tem essa mensagem profunda, essa mensagem messiânica, essa mensagem do reino de Deus e que nós precisamos trazer para a nossa vida e levar para a vida de todas quantas pessoas nós pudermos anunciar, testemunhar e alcançar. Que Deus nos abençoe nesse dia, que seja um dia para proclamarmos as boas novas do reino de Deus que está entre nós. Graças ao Senhor, louvado seja o seu nome para sempre. Eu desejo uma ótima reflexão e um ótimo dia. Um grande abraço.